mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Jesus respondeu ela: eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo dos filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando nele no templo, diziam uns aos outros: que nos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. João capítulo 12. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa da Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitaram os mortos. E fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia Lázaro, e eram dos que estavam na mesa com ele. Então Maria, tomando uma artarel de ungido do nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés
com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unigênito. Então os seus discípulos de Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia o traído, disse: por que não se vende este unigênito para 300 dinheiros e não te deu os pobres? Ora, e disse-lhe isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão, tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. E disse-lhe, pois, Jesus: deixais para mim o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, a não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. E os príncipes dos sacerdotes foram em deliberação para matá-lo também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e cria em Jesus. No dia seguinte, ouvindo a grande multidão que viera à festa, Jesus vinha a Jerusalém, e tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito ao Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus o jumentinho, assentou-se sobre ele, que está escrito: não temas, ó filho de Sião, e eis que o rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que disso estava escrito, que em que eu disse lhe fizeram. A multidão, pois, não estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, e testificava que ele ressuscitou dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. E disseram, pois, aos fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, e eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns dos gregos, e os quais tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era Betsazida, da Galileia, e rogou-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disse a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se que um grão de trigo caindo na terra não morre, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, onde se eu estiver ali, estará também o seu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. O que direis eu? Pai, salva-me desta hora, para que isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, quem tinha ouvido dizer, havia sido um trovão. E outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso os príncipes deste mundo. E eu, quando não for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós não temos ouvido a lei de Cristo permanecer para sempre, como diz tu, que convém que o Filho do Homem seja levado. Quem é o Filho do Homem? E disse depois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando-se, e escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, e por isso não podia crer aquele que Isaías dissesse outra vez. E cercou-lhe os olhos, e endureceu o vosso coração, a fim de que não veja com os olhos, e compreenda no coração, e se converta, e eu os curei. Isaías disse isso quando via a sua glória, e falou dele. Apesar de tudo, que até que muitos dos seus príncipes creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, mais naquele que me enviou. E quem me ver a mim, ver aquele que me enviou. Eu sou a luz que vira o mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo,
mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não recebe as minhas palavras. Já tem quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado, essa arte de julgar o último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu serei o seu mandamento e a minha vida eterna. Portanto, eu falo e falo como o Pai me tem dito. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxaguá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só somos os pés, só não somos os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabes ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos já estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disseram-lhes: Entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamas mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se o Senhor mestre vos lavasse os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fui, para que vós fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é vosso maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizestes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. E inclinou-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele quem eu dei o bocado molhado. E molhando a boca, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Fala depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disseram isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, anda um pouco antes convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus: Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou. Quem vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós,
que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Porque por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me tiveres negado 3 vezes. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para nós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que terás de manifestar a nós, não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para nós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam mais agora. Não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez, pecado não teriam mais agora. Não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. João 16. E tendo-vos dito essas coisas, para que vos nos escandalizeis, expulsarão-vos das sinagogas, e nem mesmo na hora que qualquer que vos matar poderá de fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conhecerei o Pai e nem a mim. Mas tendo-vos dito isso, a fim de que quando chegares naquela hora, vos lembrarás de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, do vosso coração encheu de tristeza. Todavia digo-vos em verdade, que eu vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier convosco, convencerá e no mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque não credes em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não verás mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele glorificará, porque ele há de receber o que é meu, e vou há de anunciar. E tudo quanto o Pai tem é meu, porque eu vos disse que há de receber o que é meu, e vou há de anunciar.
um pouco e não me verás, outro vez um pouco e verás enquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem é este que nos diz, um pouco e não me vereis, e o outro, nem um pouco vereis-me, porquanto vou para o Pai? E disse, pois, quem quer que dizer isto, um pouco, não saberemos o que diz. Conhecereu, pois, Jesus, queria interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me verás, e outros um pouco me vereis. Na verdade vos digo, vós chorarais e vos lamentarás no mundo, e se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza me converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntarás. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome vou há de dar. Antes agora nada pedistes em meu nome, e pedi e receberás, porque o vosso gozo se cumpra. E disse-vos isto por parábolas, e chegará porém a hora que vós não falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E naquele dia pedirás o meu nome, e não vos digo, porque rogais ao vosso Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos amastes, e credes sai de Deus, e sai do Pai, e vir ao mundo outra vez, deixou o mundo, e vou para o Pai. E disse aos seus discípulos: eis que eles agora falas abertamente, não disseste por parábola alguma? Agora conheceremos e sabeis tudo que necessita, de que alguém te interrogue. Por isso credes que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? E eis que é chegado a hora, e já aproxima-se, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarás só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E tendo visto isso, para quem me tinhas paz, no mundo terás aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 17. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifico-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste, eram teus, e tu os deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste prove de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam em ti, verdadeiramente conhecido ao que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em mim o teu nome, guarda o teu nome e aqueles que me deste, para que sejam um só como nós. Estando eu com ele no mundo, guardavam-se em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é verdadeira. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos e unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, mas para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus: O Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com ele. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus lhe respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se esquentavam, porque fazia frio. Com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal da testemunha do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou.
Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazes contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis, aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e as vestes de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhes os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te salvar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. E eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Golgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque
próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que eles dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e teu discípulo a quem amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, alimentado, cheio de vinagre. E encheram de vinagre em esponja, e pondo-a no esgoto, e lhe chegaram a tocha. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tiradas. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vindo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aqueles que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de novo a Jesus. Levando quase 100 dias, prendiam com corpo de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiárias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puderam mais Jesus. João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, para Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou pelo sepulcro, e viu no chão os lençóis. A qual o lençol tinha estado sobre a sua cabeça, e estava com os lençóis enrolados no lugar da parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabia as escrituras que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tomaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro os pés. E disse-lhe: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse: mulher, por que choras? O que querem buscar? E ela, cuidando que era do hortelã, e saiu, e o Senhor te levasse.
e disse-lhe: onde pusestes, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se disse: Rabi, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vim para os meus irmãos, dizendo: eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou para os seus discípulos que via o Senhor, e eles disseram isso. E chegando, pois, à tarde naquele dia, no primeiro dia da semana, cercadas as partes de onde os discípulos, com medo dos judeus, tinha ajuntado-se, chegou Jesus. Pôs no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, disse: Rabi, o Espírito Santo. E aqueles que perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aquele a quem resististes, lhes serão retidos. Resistir, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele dissesse: eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não meter o dedo no lugar onde os escravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos entre ele como eles Tomé. E chegou Jesus, estendendo as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai, seja convosco. E depois disse Tomé: põe-se aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. E chegou a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crede. E Tomé respondeu e disse: Senhor, Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me distes, Tomé, credes? Bem-aventurados que viram e não creram. E Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos neste livro. Este, porém, foi escrito para que creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que cremos tenhais vida em seu nome. João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberiades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E 5 da manhã Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa para comer? Respondeu-lhe eles: não. E lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e acharás. Lançaram-lhe, pois, que já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, fingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Assim Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantas, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito
Terceira vez, ama-lhes. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estendei-lhes as tuas mãos, e outro te cingirá e te levantará para onde tu não queiras. E disse-lhe isto, significando com que morte havia ele glorificado a Deus. E dito isto, disseste-lhe, segue. E Pedro, voltasse, o seguiu aquele discípulo e que Jesus amava, e que na ceia de recostará também sobre o seu peito, e que disser, Senhor, quem que te há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste quem será? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue, divulgou-se, pois entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que te escrevesse. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, eles foram elevados às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naquele dia, levantando-se, Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o dia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram.
e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação. E não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dois varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição, e apresentaram dois: José, chamado Barzabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos nós, mostra qual destes dois